Olá, eu sou o Dr. Mário Fernandes, professor do curso de especialização em odontologia legal da ABO do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou mostrar um conteúdo especial feito a partir da live com a professora Rosane Baldasso, perita criminal do IGP e também professora do nosso curso de especialização. Se você desejar entrar em contato comigo, você pode fazer pelas redes sociais, pelo Instagram ou pelo Facebook, ou ainda você pode acessar o nosso site www.drmariofernandes.com.br e me mandar um e-mail. Eu não demoro para responder. Confira a seguir o título e o vídeo. A gente vem de uma formação, Rosane, e tu teve isso também comigo, né? Quando a gente fala dos princípios, dos requisitos, vamos dizer assim, de identificação humana, né? E aí a gente começa a pensar no dactiloscópico, começa a pensar no odontológico, e tu falou já do DNA, já citou, né? Os 3 métodos primários, né? E eu me lembro bem da minha sensação quando tu começou a falar, não... Deixa eu só te interromper um pouquinho. 3 métodos primários desenvolvidos pela Interpol para fins de desastre em massa. Sim, de desastre em massa. É um capítulo da Interpol específico que faz esse tipo de consideração, publica guidelines, enfim. Mas a ciência, de uma maneira geral, e aí eu vou me valer do Darujão, fui olhar até o ano, ele tem um livro de 1975, ele já falava disso, e os princípios do Vucetich, né, lá da nossa dactilo, Juan Vucetich. Então, quando a gente tem como a gente pode dizer, para quem não é da legal, mas nos assiste, quiser entender um pouquinho, a gente tem 2 tipos de fundamentos, tá? Então, para a gente dizer assim, qual pessoa eu vou querer identificar? Eu vou identificar tal. Então, os métodos, eles possuem requisitos. Então, a gente tem que procurar buscar um método que tenha os melhores requisitos da melhor maneira possível, né? Bom, então, como que a gente faz isso? A gente, primeiro, busca os 2 primeiros requisitos biológicos, né? E aí a gente entra num conceito de unicidade, né? E o segundo, de imutabilidade ou perenidade, que estão juntos, conforme a classificação que for ser utilizada. Ô, Fabiano, um abração para ti. E muitos alunos aí prestigiando a gente, fiquei muito feliz. Bom, aí, quando a gente, então, falando dos biológicos, vai para os 2 fundamentos, poxa vida, unicidade tem que ser único, não pode ter outro igual, cara. Se tiver igual, não pode ter risco de não ser a pessoa. Então a gente parte desse princípio. E também os requisitos técnicos, né, que a gente chama da praticabilidade e da classificabilidade. Quando eu comecei a olhar a comparação por imagens como um método de identificação, né, a primeira questão que vem, e para a gente chegar a uma identificação positiva, né, eu me lembro que teve todo um processo que tu me explicou como é que funciona. Então eu queria que tu fizesse, Rosane, se fosse possível, alguma distinção, se é que, né, a gente sabe que existe, mas que tu explicasse para o pessoal dos 2 tipos de exames por imagem. Eu vi que alguns alunos, inclusive, que estão nos assistindo, não que a gente queira frustrar eles, né, Rosane, mas a gente queria explicar um pouquinho para entender um conceito, e entender conceito é importantíssimo, por isso a gente está aqui, né? Quando a gente fala de imagens como recurso para identificação, e tu falou bem, como mais alguma coisa que possa ajudar, né? E também a imagem como objeto da perícia. Por exemplo, quando a gente te entrega uma imagem e diz, Rosane, é ou não é o fulano? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para o pessoal desse dilema, dessa dicotomia que eu fiquei e que depois eu passei, então, a comprar a briga, e eu defendo hoje a comparação, a identificação, reconhecimento e todo esse mundo por imagens que eu passei a conhecer graças a ti. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho, porque não é muito fácil não, viu? Para quem foi aluno do Darujão, do Darujinho, do Moacir, como é que funciona esse mundo aí? Fala para nós. Mas então, Mário, tu não esconde nada, né, pela face. A primeira aula que eu dei, na primeira vez que tu me convidaste para dar aula sobre isso, a tua cara no fundo da sala de aula foi algo. Quando eu falei em identificação por imagem, né? Como assim identificação por imagem? Então, assim, ó,
tem que ter alguns conceitos pré-estabelecidos. Não é dizer, o exame de comparação facial, um exame pericial em imagem vai identificar. Pode ou não, né? Só que nós temos que entender assim, o que é o reconhecer e o que é o identificar. Identificar, o princípio básico é a unicidade, tá? Considerando perícias em imagem. Olha a cara do Mário, já estou vendo isso, mas tá, vou falar. Tá? Então, o princípio básico é a unicidade. Não existem dois indivíduos com a mesma face. E não existem dois indivíduos com a mesma face, tá? Mas e gêmeos, univitelinos, né? Não, eles são diferentes. E essa diferença se acentua ao longo da vida, tá? As linhas de expressão facial, né, os sulcos, as rugas são diferentes, as disposições são diferentes, as orelhas são diferentes, os sinais, as marcas, as pintas, né, são diferentes. As cicatrizes que a pessoa adquire ao longo da vida, né, isso tudo vai levando a uma distinção. Então, quanto mais o tempo passa, mais essa diferença em gêmeos univitelinos fica gritante, né? Então, assim, em primeiro momento, para tu ter uma distinção, né, para tu fazer dentro de um protocolo já estabelecido, um exame de imagens visando identificação humana, tu tem que ter imagens de boa qualidade, justamente para tu ver essas características individualizadoras. Senão não adianta, né? Outras características que eu posso citar são tatuagens. Aqui no Sul o pessoal gosta muito de tatuagem, né? Eu Como a pego gente vê muitas ultimamente imagens, também, né? Bah, inclusive na face, né? Na face, sim, nas sim. orelhas, pescoço, né? Então, assim, Aham. não é porque nós somos dentistas que nós vamos analisar só a face, a gente avalia todo o corpo, né? Inclusive, tem um outro trabalho de uma outra colega de trabalho e aluna tua que vai fazer a questão de estimativa de altura por imagens, né? Sim, O dentista sim. também faz isso, né? Estimativa de altura, faz parte da antropologia isso, né? Então, assim, Uhum. tem essa diferenciação de reconhecimento e identificação. Se tu não consegue buscar, apontar características individualizadoras, tu não consegue buscar alcançar essa unicidade que tu busca, tu não está identificando. Não adianta botar em Uhum. escala, não adianta dizer que identificou, não. Pode ser contestado, sim, entende? Mas tu pode fazer um reconhecimento, e um reconhecimento também auxilia no processo investigatório. Tá? Um grande Uhum. exemplo é a reconstrução facial. A reconstrução facial é um reconhecimento, o retrato falado é um reconhecimento. Por que reconhecimento? O que é o reconhecer? Conhecer de novo é tu visualizar Uhum. e ver uma pessoa que tu já conhece naquela imagem, Uhum. certo? Sem Não é dúvida. identificação isso, né? Então, Não. por exemplo, numa reconstrução facial, tu tem as características que tu tira, que as informações que tu tira do crânio ali, tu passa para a face, né? Todo aquele levantamento biológico que tu faz, né? Sexo, idade, as estimativas, né? Ancestralidade, tu passa para a face. Mas tu não tem como saber se o indivíduo era gordinho, magrinho, se ele tinha uma orelha torta de abano, se o cabelo era loiro, encaracolado. Então, tu não vai fazer uma face ideal. E, inclusive, a nível pericial, tu nem deve fazer, usar esses recursos artísticos, né? Deve fazer a face a partir das informações do crânio, sem cor de olho, sem grandes modificações de orelha, né? E a partir Uhum. daquela imagem familiar, pode reconhecer o indivíduo e daí sim passar para um exame de identificação para um método primário, né? Então Sim. tem essa distinção do reconhecer. Mas eu não entendi o que é o reconhecer. Eu digo de uma maneira bem simples assim, ó. Reconhecer é tu dizer, olha, se parece com aquela pessoa. Ou se tu vamos pegar para um lado de um objeto, né? Para deixar bem claro para quem está assistindo. Uhum. Uma camiseta. Tu vai comprar uma camiseta que tem ali na loja várias iguais. Então, tu está vendo numa imagem aquela camiseta. Tu está identificando ou está reconhecendo? Está reconhecendo, porque existem várias outras que também podem ser. Tá? Agora, Sim. se nessa camiseta tem, por exemplo, um número de uma corrida, um número de alguma coisa que leve a uma individualização, ou seja, a unicidade, tu está identificando aquela camiseta na imagem, entende? Não Uhum. sei se eu, Uhum. se eu me fiz
clara nesse sentido. Espero que você tenha curtido esse conteúdo exclusivo retirado da live recente com a professora Rosane. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, comente e compartilhe, certo? Ah, claro, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Você já sabe, eu sempre vou dizer isso, mas eu preciso que você se inscreva no canal, certo? Não esquece de ativar o sininho para você saber quando tem vídeo novo, ok? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.